valendo uma vaga no bando do Luffy. Me responda qual é o pirata mais forte do Novo Mundo atualmente. Se você disse Barba Negra só porque ele é o único que possui duas Akuma no Mi, você errou. O pirata mais forte que ainda navega pelos mares é ninguém menos do que Shanks, o Ruivo, o único dos antigos imperadores a continuar de pé. A disputa de quem era mais forte, Tite ou Shanks, pode ter acontecido após o arco de Wano, quando Kid chegou em Elbaf, desafiou o Ruivo mais uma vez, e ele foi completamente destruído com apenas um golpe do Ruivo. Enquanto em outro lugar, Tite encontrou Law e mesmo assim não conseguiu acabar com o cara com muita facilidade, e assim o Law escapou com vida. Mas isso provavelmente não é tudo, o que nos resta é esperar e ver o que o Oda coloca esses dois piratas lendários para duelar e ver qual o resultado. Mas enfim, no vídeo de hoje iremos apresentar alguns piratas que podem bater de frente com o Ruivo. Não necessariamente vamos falar daqueles que derrotam, mas uns têm um potencial para derrotar. Pois fica até o final porque depois de lutar contra o Kid, o Ruivo tem outros oponentes muito poderosos que vão enfrentá-lo. Marco a Fênix. Marco a Fênix foi o ex-comandante da primeira divisão dos Piratas do Barba Branca. Embora ele tenha começado como aprendiz, ele eventualmente se tornou o braço direito do Barba Branca antes da sua morte. Marco a Fênix tem grande experiência em liderar e comandar sua tripulação, mas suas habilidades não param por aí não. Ele é extremamente rápido e ágil, e suas habilidades de autocura tornam ele mais difícil para os inimigos derrotá-lo, incluindo Shanks. Se Marco e Shanks alguma vez lutassem entre si, é possível que o Marco tivesse alguma chance de pelo menos dar uma diversão para o Yonkou. Derrotar eu acho que é mais complicado. Não podemos esquecer da sua forte regeneração devido à fruta da ave Fênix. Uma curiosidade sobre essa fruta é que os fãs teorizam de que essa é uma Akuma no Mi de apenas um usuário. Pois mesmo se Marco morrer, ele iria renascer das cinzas, assim como diz a lenda da Fênix. Enfim, o Shanks teria que ter em seu navio uma ótima corrente de Kairosek se quisesse parar o Marco com facilidade. Mas eu acho que o Marco não derrota o Ruivo. Barba Negra. Barba Negra é um dos 4 imperadores do mar, assim como o próprio Shanks, e obteve seu posto após a queda de Edward Newgate, o Barba Branca. E ele ascendeu ao trono em algum momento durante o time skip, depois de assumir o controle da Ilha Pirata ao derrotar Oshoku. Esses eventos vieram acontecer após a Guerra de Marineford, onde Tite roubou a fruta do seu ex-capitão e a consumiu. Ele é um poderoso usuário de Akuma no Mi e tem acesso a 2 Akuma no Mi, 2 das mais fortes de todo o mundo. Ele empunha a Gura Gura no Mi, uma paramécia que permite produzir e controlar terremotos à vontade. E a outra é uma Logia, a Logia mais poderosa, a Yami Yami no Mi, que lhe permite produzir e manipular a própria escuridão. Tudo isso combinado com seu poderoso Haki faz do Barba Negra um dos mais poderosos e certamente alguém capaz de enfrentar o Shanks. O que faz os fãs acharem que o Shanks é superior ao Tite é a própria Guerra de Marineford, onde o Shanks chamou o Barba Negra para duelar, chamou pro pau mesmo para derrotá-lo com facilidade na cabeça do Shanks. E o Tite simplesmente deu as costas e disse que não estava pronto, ou melhor, que não estavam prontos. Isso deu a Shanks um nível ainda maior de poder, pelo menos na mente de nós fãs, pois nem mesmo um usuário das 2 maiores Akuma no Mi naquele momento quis enfrentá-lo. Mas atualmente não sabemos se a história se seguiria a mesma, mesmo que Tite tenha corrido ao ver o Rei das Trevas, Rayleigh. Então, esse negócio de fugir, não sei o que, talvez seja estratégico. Às vezes o cara conseguiria derrotar, mas saberia que teria muitas perdas no caminho. Ou simplesmente não conseguia mesmo, né? Monkey D. Dragon. Dragon está entre os personagens mais fortes do mundo, dado que ele lidera uma das principais organizações da obra. Além de se opor sozinho a todo o governo mundial, o nível de força do Dragon deve ser extremamente alto, dado que ele tinha conhecimento sobre os Cavaleiros Sagrados, e não voltou atrás com seus ideais, e ele pode ser realmente forte. Ele parece possuir uma Akuma no Mi muito forte, que ainda não sabemos, mas temos muitas teorias. As teorias sobre a fruta começam logo no início do anime, no arco de Logital, onde os Mugiwaras entram na Grand Line. Já que Luffy foi salvo da morte por uma tempestade, e um tempo depois ele foi salvo de Smoker
com altas rajadas de vento verde, e ao mesmo tempo espera-se que ele tenha grande controle sobre todos os outros tipos de haki. Tudo isso unido com Dragon, a gente teoriza que ele tenha a fruta do vento, da tempestade ou coisa do tipo, e um haki perfeito, um controle de haki muito grande. O Dragon é o pior criminoso do mundo ao olhar do governo. Isso por si só dá aos fãs uma ideia de quão infame ele é. Embora ele não tenha nenhum motivo para lutar contra Shanks, se os dois se chocassem, Dragon teria uma chance de ao menos sair vivo ou derrotá-lo. Coisa que o Kid, que é um pirata de 3 bilhões, nem sequer conseguiu. Com apenas um golpe foi Vapt-Vupt e saiu de escanteio. E ainda não temos a confirmação se o Kid está vivo ou morto, mas após ser nocauteado daquele jeito, seu navio foi completamente obliterado pelos gigantes. Embora os fãs não tenham visto muito do Dragon em combate, ele não deve ser subestimado, visto que ele tem um exército em seu controle, que segue ele. E olha, se ele quer derrubar o governo mundial, que tem Goroseis e Musama, os almirantes, poder tem que ter, e no mínimo ele é muito poderoso para bater de frente, no mínimo contra um almirante. Então menos que nível almirante, o Dragon não pode ser. Trafalgar Law. O Law é um membro da pior geração, assim como Luffy, mas desde cedo ele demonstrou um alto nível de poder. Ele é um pirata excepcionalmente poderoso que possui o poder da Op Op no Mi, a fruta da operação. Law é um dos líderes da nova geração e tem uma recompensa de 3 bilhões pela sua cabeça, assim como Luffy tem também. Em um ano, ele desempenhou um papel significativo na derrubada do Yonkou da Big Mom. E depois de um ano, ele foi visto enfrentando Barba Negra em uma batalha 1 contra 1, e pelo fato que parece, sua tripulação foi destruída. Porém, ao contrário de Kid, Law não foi capturado e muito menos foi morto pelo Barba Negra, pois com o poder do Beppo, ele conseguiu escapar com vida, mesmo que estivesse bem debilitado e derrotado. Além de que não podemos deixar passar que Tite estava bem acabado ao final da sua luta contra o Supernova. Não foi fácil pro Tite não, o que reforça ainda mais o tamanho da sua força adquirida no país de Wano. Embora Law precise de um pouco mais de sorte contra um Yonkou sozinho, certamente ele pode lutar contra Shanks e causar algum dano, ou menos sair vivo. Ao mesmo tempo, ele pode até mesmo vencer a batalha, mas aí ele teria que ter uma sorte muito além do que qualquer outro personagem teve. Ao contrário de Kid, o Law é precavido, então em uma batalha contra Shanks ele no mínimo conseguiria bater de frente e escapar. Ou também seria obliterado, porque se nem o Kid conseguiu, né, o Law provavelmente também não conseguiria. Mas é interessante colocá-lo na lista pela perspicácia e pelos poderes da fruta dele, que poderia dar uma certa vantagem. Monkey D. Luffy. Luffy é outro pirata poderoso que recentemente se tornou o Yonkou, além de ser o mais novo que todos que detiveram esse título. Com apenas 19 anos, Luffy derrotou a criatura mais forte do mundo, além de enfrentar um almirante e ainda sair com uma certa vantagem. Ele foi o principal responsável por derrotar Kaido, que é o homem que anteriormente detinha o título de Yonkou e de criatura mais forte do mundo. Quem derrota a criatura mais forte do mundo, com certeza pode no mínimo bater de frente com o homem mais forte do mundo, né? Durante o ano, Luffy ascendeu ao próximo nível, despertando assim seu mais novo Gear, e também os poderes da sua fruta. Ele não apenas aprendeu os tipos avançados de Haki do Rei Supremo, mas também despertou sua Akuma no Mi. E como tal, Luffy despertou as verdadeiras habilidades do Deus do Sol, Nika. E com isso ele despertou até mesmo o medo dos 5 anciões que o governo tem dessa fruta. Dessa forma, Luffy pode lutar da maneira que quiser. A luta dele contra o Kaido nessa forma virou um novo tipo de Tom e Jerry, né? Porque é tipo o Pica-Pau Biruta, Tom e Jerry, é uma brincadeira na luta. Isso levou muita gente à loucura porque ninguém estava esperando o Luffy com um despertar desse. Enfim, Luffy se tornou um dos deuses da obra, também conhecido como Guerreiro da Libertação ou então o famoso Joy Boy. Com seus poderes, Luffy foi capaz de derrubar até mesmo Kaido, e se ele pudesse derrotar o homem que era a criatura mais forte, então enfrentar o Shanks está nas possibilidades. Monkey D. Garp. Garp é um herói da marinha e que também possui status de lendário no mundo de One Piece. Ele foi capaz de lutar contra Roger e Barba Branca antigamente, e ele lutou contra o Capitão Rox em God Valley. Garp pode estar velho agora, no entanto ele ainda é mais do que capaz de enfrentar Shanks numa batalha. Isso é evidente pelo fato de que ele recentemente decidiu lutar contra a tripulação do Barba Negra sozinho para resgatar Kobe das garras do Yonkou, da tripulação do Yonkou.
Sim, Garp tancou no peito os grandes comandantes do Barba Negra completamente sozinho. Até mesmo seu ex-aluno e ex-almirante Aokiji ele bateu de frente. Sua chegada na Ilha Pirata já foi uma das mais lindas de todas, eu me arrepio só de lembrar. E chegando com o seu haki tão poderoso que destruiu construções inteiras. Se Garp estivesse confiante em derrotar Barba Negra, ele deverá ser capaz de enfrentar Shanks, no mínimo enfrentar. Embora não saibamos qual é a atual situação do Garp, podemos supor que ele ainda está vivo e que será usado como moeda de troca. Dracula Mihawk. O Mihawk é o espadachim mais forte do mundo e também ex-rival do Shanks. E esses dois já lutaram entre si inúmeras vezes no passado. E o fato de continuarem lutando significa que seus confrontos eram equilibrados. E acredita-se também que seus duelos nunca foram concluídos, visto que Mihawk se recusa a repetir com um homem com apenas um braço. Dito isso, Mihawk é certamente forte para enfrentar e bater de frente com Shanks em uma luta mano a mano com tudo. E se com apenas um braço o Mihawk perdeu interesse pelo Shanks, então quer dizer que ele tem talvez até mesmo o potencial de derrotá-lo atualmente. Embora o Ruivo seja certamente mais forte que ele, Mihawk poderia conseguir uma vitória contra ele, né? Isso tendo em vista que a diferença de nível de força entre os dois não são tão grande. Mas além disso, temos que lembrar que estamos falando sobre duelo de espada, não mencionamos o haki, experiência de luta nem outras coisas, talvez se for lutar com tudo a coisa seja diferente. Mihawk possui habilidades com espada que superam até mesmo a dos Shanks, e seu haki também pode ser muito impressionante. No futuro eu espero ver do que foi esses duelos, no mínimo um flashback. E só nos resta rezar para isso acontecer, porque imagina terminar One Piece e não ter nenhum flashback de um duelo dos dois. Aí é sacanagem, né? Sakazuki Akainu. Akainu é um ex-almirante da marinha e o homem que atualmente ocupa o cargo de almirante de frota. Ele é o fuzileiro naval mais forte no momento e certamente alguém poderoso o suficiente para competir com os mais fortes de todos. Como almirante de frota, ele provavelmente ficou mais forte do que era durante a guerra de Marineford. Mesmo que os fãs tenham visto ele arregando em várias partes da obra, como em mandar em seus homens para o Wano, enfrentar o Barba Negra, entre outros momentos em que ele simplesmente virou as costas. Mesmo durante esse arco, ele era forte o suficiente para competir com o Barba Branca, o que diz muito sobre o nível de força do Akainu. Embora Newgate estivesse debilitado e doente, não podemos negar que, mesmo naquele estado, ele era o homem mais forte do mundo. Além disso, Sakazuki também tem uma Akuma no Mi muito poderosa à disposição dele, com poderes que tem como podemos dizer, um poder ofensivo muito grande. Acredita-se que a fruta Mago Mago no Mi é uma verdadeira arma de combate. Lembrando que o próprio Oda já disse que se o Akainu fosse um pirata, o poder de sua fruta faria ele chegar até o One Piece em apenas um ano. Embora Sakazuki provavelmente não seja mais forte do que Shanks, ele deveria no mínimo ser capaz de empatar numa luta contra ele. E se ele tivesse em um dia de sorte, poderia ferir o Yonkou em algum momento. Talvez não ao ponto de deixá-lo incapacitado. 5 Anciões. Os Gorosei, também conhecidos como 5 Anciões, são a maior autoridade de poder do mundo de One Piece. Eles trabalham diretamente sob o comando do soberano do mundo inteiro, e são considerados excepcionalmente poderosos. O dos 5 Anciões, Jay Garcia Saturno, foi recentemente mostrado indo para Egghead, e atualmente também o seu poder foi revelado, o que mostra ser um poder de grau extremamente absurdo de alto. Pensa no poder roubado desse Gorosei aí. Jay Garcia Saturno mostrou os poderes da sua Akuma no Mi mitológica, que o transformou numa aranha demônio gigante, uma espécie de aranha. Não sabemos ao certo qual animal é, mas que parece muito com uma aranha, né? Seu poder foi suficiente para simplesmente explodir o coco de um marinheiro que apenas olhou para ele. Além de conseguir manter uma aura que deixa seus inimigos totalmente imobilizados em um choque, ele parece ser o oposto do Luffy, já que em sua forma Gear 5, o Luffy produz uma fumacinha branca em suas costas. Essa transformação do Jay Garcia produz uma fumacinha negra, talvez mostrando que seria o oposto do sol, ou seja, as trevas. Pelo que parece, todos os Gorosei são demônios, e se esse for o caso, eles deveriam ser capazes de enfrentar Shanks em batalha facilmente, dado que ele tem uma classificação mais alta e elevada do que os almirantes em autoridade. E também que são os verdadeiros vilões da história, né? Os Goroseis provavelmente serão incrivelmente poderosos.
Portanto, eles podem se tornar capazes de derrubar Shanks ou pelo menos causar algum dano significativo. E temos que lembrar que o bando do Shanks nunca sofreu nenhuma derrota em seu currículo, o que os tornam bem temidos. Imu-sama. Imu é o soberano do mundo de One Piece, cuja existência é mantida escondida da grande maioria das pessoas. Ele pertence à família Nerona e está vivo desde a época do século vazio, ou seja, há 800 anos. Durante esses 800 anos, ele ocupou a posição do governo no mundo, mesmo que seja pelas sombras e ninguém saiba da sua existência. Ele continuou manipulando todos. Abaixo deles estão os poderosos 5 Goroseis, e o fato de estar acima deles significa que ele poderia muito bem ser um dos mais fortes do mundo inteiro. Além disso, os fãs devem lembrar que eles também possuem uma habilidade de Akuma no Mi que foi recentemente revelada na série. Não sabemos qual foi, mas sabemos que ele tem um poder nas mangas. Eles foram facilmente capazes de engolir um dos ataques mais fortes do Sabo e também de matar cobras sem muitos problemas. Imu, embora ainda seja um grande mistério, é um dos personagens que podem potencialmente derrotar todos os outros da série de One Piece. Visto que ele provavelmente será o vilão final, né? Eles estão sendo considerados os vilões mais fortes da história e os fãs definitivamente descobrirão muito sobre o nível de força que eles possuem à medida que a saga final se conclui e se avança. E olha, vale citar outros personagens que podem bater de frente com o Shanks, que no caso seria o Aokiji. Se ele bateu de frente com o Akainu e o Akainu bate de frente com o Aokiji, então provavelmente bateria de frente com o Shanks. Mas eu não vejo o Aokiji derrotando o Shanks de forma alguma. No final de tudo, cada um tem suas opiniões, então comenta aqui quem você acha que também pode bater de frente com o Shanks. Seja marinheiros, piratas, quem que for. Eu quero ver a opinião de todos aqui nos comentários. Então já deixa seu like se você gostou dessa lista, comenta aqui embaixo todas as suas opiniões e se inscreve no canal para não perder mais nada de One Piece. Aqui eu lanço 2 vídeos de One Piece por semana, então se inscreve para não perder nada, né? Na tela está passando mais 2 vídeos de One Piece que eu garanto que você vai curtir. Clica neles que você não vai te arrepender. Tô te esperando. Falou!